No vídeo de hoje vamos falar da orixá mais famosa no Brasil. Seja no candomblé, na umbanda, no batuque, é a orixá mais conhecida, mais festejada. Vamos falar da mãe dos filhos peixes, vamos falar da Iaodô, vamos falar de Iemonjá. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou Tom Dorê. E aqui no canal Historiando Axé, a gente traz toda semana conteúdo sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Me acompanhe nesse vídeo até o final. Iemonjá, assim como Oxum, é uma deidade ligada às águas doces. Iemonjá é cultuada no rio de mesmo nome, o rio Iemonjá, mais comumente chamado de Rio Ogum ou do Ogum. Esse nome Ogum não tem nada a ver com o orixá Ogum em si. O nome Ogum do rio tem mais ligação na sua pronúncia ao termo Ogum em Yorubá, que significa remédio. Iemonjá é filha de Olokun, no Benin visto como uma divindade masculina e em boa parte da Nigéria como uma divindade feminina. Olokun sim tem ligação com o mar, com o oceano, ou seja, com a praia. Diferente de Iemonjá, que é uma divindade do rio cultuada no rio Ogum, no Odo Ogum. Mas como assim se a gente vê no Brasil o culto de Iemonjá tão grande na praia, festividade, à beira-mar para Iemonjá, a entrega de oferenda para Iemonjá no romper de cada ano? O que aconteceu isso? A gente não pode esquecer que Iemonjá, assim como as outras divindades femininas do candomblé, como Oxum, Ieuá, Obá, Oyá, são divindades femininas que são cultuadas em rios que normalmente têm seu mesmo nome, excetuando Iemonjá, que é no rio Ogum, e Oyá, que é no rio Níger. Mas Oxum é cultuada no Odo Oxum, Ieuá no Odo Ieuá, Obá também é cultuada no rio Obá, Odo Obá, e Iemonjá é uma divindade do rio da água doce. Aqui no Brasil, começou a migrar o culto de Iemonjá para a praia, para o mar, por volta da década de 1920, por conta de que pescadores da região do Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia, que eram ex-escravos, descendentes de ex-escravos, trabalhavam com pesca e estavam tendo dificuldade por volta da década de 1920 para conseguir pescar peixe suficiente para vender e ajudar no sustento de suas famílias. Então, eles foram recomendados por algumas pessoas ali da região a cultuar a mãe d'água, que era Iemonjá. Que nessa época não era cultuada na praia nem nada disso, era cultuada no dique do Tororó, né, que é uma lagoa de água doce, né, artificial, também que existe em Salvador. Só que, a partir dessa década de 1920, começaram a fazer e as coisas começaram a caminhar para o que a gente conhece hoje como a festividade de Iemonjá, que acontece em fevereiro. Foi recomendado, inclusive, que esses pescadores tivessem o auxílio de uma sacerdotisa para que as oferendas fossem feitas de forma adequada para Iemonjá. E assim as coisas foram caminhando e começou a se tornar cada vez maior essas festividades. Jorge Amado, inclusive, contribuiu por ter casa, por exemplo, no Rio Vermelho, ao vivenciar e ver essa festividade para Iemonjá, a dizer e chamar Iemonjá como a mãe do mar, a senhora dos mares e oceanos. Mas nos próprios livros de Jorge Amado você vê menções do qual ele tem consciência de que Iemonjá é um orixá do rio. Outra coisa que ajudou a propagar também muito essa visão de Iemonjá como a senhora dos mares, das praias, das águas salgadas e tudo mais, também foi a visão da Umbanda. As festividades também feitas, por exemplo, no final de ano, início de ano, no Rompi, que virou uma tradição, por exemplo, no Rio de Janeiro, com relação a presente para Iemonjá a todo ano. Então isso cada vez mais foi reforçando a visão de Iemonjá como orixá ligada ao mar, mas o que não é uma verdade. Mas aí nisso aí tem erro, Tom? Não, não tem erro. Existe um Itã, por exemplo, que o Olokun deu a Iemonjá um recipiente mágico preparado para que, quando ela estivesse em extremo perigo, ela pudesse quebrar aquele recipiente para sair desse perigo. Foi o que ela fez em perigo, quebrou esse recipiente, que se tornou o rio Ogum, do qual ela foi em encontro à sua mãe Olokun novamente para sua proteção. Ou seja, todo e qualquer rio, querendo ou não, tem ligação com o mar. Um rio sempre vai desembocar no mar. Por mais que ele desemboque em outro rio, num delta, ele vai chegar ao mar. Querendo ou não, Iemonjá também está ligado ao mar.
E toda Iabá você pode cultuar, sim, nas águas de maneira geral. Ou seja, toda Iabá é cultuada num rio, esse rio chega ao mar. Então não teria erro algum de se fazer culto para Oxum, para Obá, Iobá e Iemanjá no mar. Mas a gente não pode esquecer a essência e a origem do culto de Iemanjá, que está sim ligada à água doce. Iemanjá é vista como a divindade do povo Ebá. O local principal de culto de Iemanjá está na cidade de Abéokuta, na Nigéria, onde passa o rio Ogum. Iemanjá também é simbolizada por estar sempre ligada à fertilidade, tanto no sentido humano da fertilidade, ou seja, de criar uma nova vida, também no sentido da água que fertiliza o solo e propicia uma boa plantação. Então, fala de Iemanjá, está falando na fertilidade de uma maneira em geral. E por isso, por conta do simbolismo na fertilidade de Iemanjá, ela é muito vista e simbolizada por uma mulher de seios fartos e grávida. Você vai ver totem de Iemanjá, estátuas de Iemanjá de madeira, no qual ela está com a mão no ventre e com os seios fartos. Outra simbologia de Iemanjá, assim como toda a Iabá ligada à água doce, como Oxum, Obá, Iauá, Oiá, é o Lueri, ou seja, as sereias. Elas também estão ligadas às sereias, são simbolizadas pelas sereias. No locais de culto dessas divindades, dessas Iabá, você vai ver a simbologia de Ulueri, que muitos acreditam que seja coisa da Umbanda, de ligar o orixá africano a personagens do folclore brasileiro, não. A ligação dessas divindades ao Ulueri, às sereias, já vieram do continente africano e existem no continente africano até a atualidade. Outra coisa que reforça a ligação de Iemanjá com a água doce é a saudação que utilizamos no Candomblé para Iemanjá. O Doiá, ou seja, o rio-mãe ou a mãe do rio, que de uma forma mais adequada seria o correto dizer Yauludu, a mãe dona do rio, mas a saudação feita no Candomblé é Odu, que significa rio, e a mãe. Outra saudação que a gente vê, inclusive, muito na Umbanda é Odofeiaba, ou seja, o do rio fé ama a rainha. Então, falar de Iemanjá é falar da própria história do Candomblé no sentido da transformação litúrgica, a adequação, o aculturamento, a bricolagem, o entrelaçamento cultural, a própria mudança cultural de um determinado povo, determinada época, adaptando um culto para seu interesse. Isso virou um padrão, vamos dizer assim, para o Brasil. A gente não pode esquecer que Iemanjá é uma Iabá Odu, uma senhora do rio, uma rainha do rio, né, uma mãe ancestral do rio. A gente não pode esquecer desses detalhes. A falar, não está errado com o Iemanjá na praia, mas a gente não pode esquecer da sua origem. A gente também não pode esquecer da preocupação com as águas, com a natureza ao cuidar e cultuar Iemanjá. Não deixando garrafas de champanhe. Não, barquinho para Iemanjá, não façam isso. Com espelhinho, com seja o que for, não faça. Você está sujando justamente o local de culto dos orixás, que é a própria natureza. Então, você quer agradar Iemanjá, você leva sua comida devidamente preparada nos recipientes, e ao chegar nesse local você vai tirando e vai jogando nas águas. E melhor ainda se você oferecer isso para os peixes que estão ali, que representa o próprio orixá vindo receber o alimento ofertado a ele. A cor principal de Iemanjá, assim como todas as Iabás ligadas às águas, é o branco. Aí você vai ver as devotas de Iemanjá também com cores verdes, também em volta, um azul claro ou um azul escuro, está ligando justamente a ligação de Iemanjá com as águas. Outra coisa que a gente vê dentro do Candomblé é a ligação de Iemanjá com o Ori, ou o ritual de Bori, algo que não é presente dentro do território Nago-Yorubá. Isso é algo específico do Brasil, como às vezes explicado pelo sincretismo de Iemanjá com a Nossa Senhora das Cabeças. Outros dizem que essa ligação de Iemanjá com o ritual de Bori vem por conta de existir ritos específicos de Bori, no qual há presença de peixe, então por isso se ligou. Então cada um tem uma explicação para mostrar essa vinculação que o Candomblé fez de Iemanjá com o ritual de Bori. Mas, em resumo, não tem nada que realmente deixa claro o que aconteceu com o Iemanjá, que a transformou em Yaori, a mãe das cabeças. Mas acredito pela simbologia que a própria Iemanjá tem com relação a ser a mãe de muitos orixás, tanto dentro da cultura Nago-Yorubá como dentro do próprio Candomblé. É assim como Oxalá é o pai de muitos orixás, tanto na cultura Nago-Yorubá quanto na cultura do Candomblé.
Então, por isso que Oxalá tem um título de Babaori e Iemanjá tem um título de Yaori. Oxalá, Babaori, por conta da ligação de Babá. Já leu o Babá, já lá, o modelador das cabeças. E Yaori, Iemanjá, por conta dela ser ligada a ritos específicos para se trazer tranquilidade, apaziguamento, tanto na vida da pessoa, na sua cabeça, quanto inclusive dentro da família. Se você quer trazer paz, acabar com guerra, coisas similares, é a Iemanjá que você vai cultuar ou vai fazer agrados e oferendas para poder trazer essa paz, essa tranquilidade, essa calma, tanto na cabeça de uma pessoa, quanto na família ou num local de uma forma geral. Então, o Iemanjá é cultuado para isso. Não é errado o Iemanjá estar ligado ao Bori, mas não é algo que veio da tradição Nago-Yorubá, ou seja, com cultos orixás do território Nago-Yorubá para o Brasil. Mas foi algo que foi introduzido e inserido aqui no Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados toda semana. Eu agradeço a companhia até aqui, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.